10 de agosto. São Lourenço Marte, 258. Astro de primeira grandeza, brilha o nome de São Lourenço no firmamento da igreja primitiva. Um dos primeiros 7 diáconos da igreja romana. Recebeu São Lourenço ordenação das mãos do Papa Santo Estevão. Os santos padres nada os dizem sobre a pilação. Alguns chamam-no o arcediácono do Papa, título horroroso que põe em relevo as raras qualidades e altas virtudes do jovem clérigo. O encargo de arcediácono era administrar os bens da igreja e socorrer os pobres que viviam às custas da mesma. As crudelíssimas perseguições do imperador Valeriano visavam em primeira linha os bispos, sacerdotes e diáconos. E uma das primeiras vítimas foi o Santo Papa Cícero, que sofreu o martírio pela fé em 258. São Lourenço acompanhou-o até o lugar do suplício e, com os olhos marejados de lágrimas, num ardente desejo de morrer com o pai espiritual, disse-lhe: Meu pai, para onde ides vosso filho? Para onde, santo bispo, sem vosso diácono, jamais oferecesse os sacrifícios, sem que eu vos acolitasse, em que vos desagradecei. Encontraste em mim uma infidelidade. Examinar-se bem e ver se, para a distribuição do sangue de Jesus Cristo, escolheste um servo indigno. O Papa, comovido com essas palavras de verdadeira dedicação filial, respondeu: Não te abandono, meu filho. Deus reservou-te provação maior e vitória mais brilhante, pois é moço e forte ainda. Velhice e fraqueza fazem com que tenham dó de mim. Daqui a 3 dias me seguirás. Tendo assim falado, deu ao jovem diácono instruções sobre os tesouros da igreja, aconselhando que os repartisse entre os pobres, para assim impedir que os pagãos os sequestrassem. Fiel ao aviso do pai espiritual, Lourenço procurou todos os pobres, viúvas e órfãos da igreja. Entre eles, repartiu o dinheiro que havia, objetos de ouro, prata, com pedras preciosas, vasos sagrados de grande valor. Tudo Lourenço vendeu, e com o dinheiro ocorrido, concorreu os pobres que a igreja sustentava e cujo número era acima de 1.500. Quando o prefeito da cidade teve conhecimento dos grandes tesouros que existiam na igreja e de que Lourenço era administrador, mandou chamar a sua presença e disse-lhe: Nada de ti exijo que te não seja possível executar. Soube que vossos sacerdotes se servem
de vasos de ouro e prata nos vossos sacrifícios, e que usais de velas de ceras colocadas em castiçais de ouro. Soube que vossa religião vos ordena dar a César o que é de César. Trazei-me, pois, todos esses objetos, de que o imperador tem precisão. E verdade, replicou Lourenço. A igreja é rica, mais rica que o imperador. Mais rica do que o imperador. Concedei-me o prazo necessário e tudo será arranjado em boa ordem. O prefeito, supondo que se tratasse de riquezas materiais, deu-lhe de boa vontade um prazo de 3 dias. Não pequeno foi para o santo diácono o trabalho de acomodar todos os pobres, viúvas e órfãos, cegos, mudos, para paralíticos, inválidos e desamparados, para que no terceiro dia comparecesse à porta da igreja. Assim aconteceu, vieram os pobres em grande número, e tendo os pobres reunidos, tendo-os todos reunidos, Lourenço convidou o prefeito para inspecionar os tão falados tesouros da igreja. Veio o prefeito. Quando inquiriu a Lourenço sobre a existência das riquezas, este apontou para a multidão dos pobres e miseráveis e disse: Eis o tesouro da igreja, os misérios que levam com resignação sua cruz, que nada sabem dos vícios e paixões, que tornam os miseráveis os grandes do mundo. Conhecei neles o ouro cheio de luz celeste. Vede mais as pérolas e joias preciosas, as viúvas e as virgens consagradas a Deus, que formam a coroa da igreja, por serem as almas prediletas de Jesus Cristo. Vendo assim, iludido, o prefeito prorrompeu em raiva furiosa. É assim que te atreves a ludibriar a autoridade romana? Miserável! Se o teu desejo é morrer, pois bem, has de morrer, mas de uma morte longa e cruel. Deu então ordem para que Lourenço fosse cruelmente açoitado e por outros modos atormentado. Finalmente mandou que trouxessem uma grelha, que foi posta sobre brasas. O santo diácono foi então despido e colocado sobre a grelha. O semblante ardia-lhe de fogo divino, diz Santo Ambrósio, e do corpo se lhes desprendia um perfume delicioso, que era percebido pelos cristãos, não porém pelos pagãos. Tendo sofrido por algum tempo este horrível martírio, Lourenço, com um sorriso nos lábios, disse ao juiz: Se quiserdes podereis dar ordem para que me virem, visto que deste lado já estou bastante assado. E pouco depois, se estiverdes servido, eis que minha carne está bem assada. O prefeito disse-lhe em resposta só palavras de escarneio. O santo mártir, porém, rezava a Jesus Cristo pela conversão da metrópole do mundo, a qual São Pedro e São Paulo tinham plantado a cruz, regando com o próprio sangue. Lourenço morreu em 10 de agosto de 2258. Santo Prudêncio é de opinião que a conversão da cidade de Roma é fruto do martírio de São Lourenço. Seja como for, fato é que logo após a morte do santo diácono, alguns senadores romanos que lhe foram testemunhados oculares do martírio, no mesmo dia se converteram à religião de Jesus Cristo. Eles mesmos, tomando o corpo do
Santo nos ombros, o sepultaram com todas as honras no campo venerado. Desde a morte de São Lourenço, começou a declinar a idolatria em Roma. Santo Agostinho, São Gregório de Tours e outros santos padres enumeraram muitos milagres que Deus glorificou o túmulo e a memória de São Lourenço. Em Roma existem 7 igrejas dedicadas ao glorioso diácono Marte. A mais suntuosa de todas, porém, na Espanha, é aquela que Príncipe II edificou em honra a São Lourenço, em ação de graças pela vitória sobre os franceses de 10 de agosto de 1557. É um engano pensar que nada nos pode obrigar a praticar obras de caridade. Dar uma esmola a um pobre é um grande favor feito a ele e a Deus. A caridade é uma lei que a todos obriga, sob pena de perderem o céu e serem condenados ao inferno. Devemos, como cristãos, reconhecer no pobre a pessoa de Nosso Senhor, praticando a caridade. Não nos devemos deixar guiar por outros motivos, senão por este. O pobre, seja quem for, é o irmão de Cristo, e como tal deve ser tratado. Esta doutrina expressa do Evangelho, a recompensa perpétua e a condenação eterna será o resultado da caridade praticada ou não praticada. Tudo o que fizerdes ou deixastes de fazer ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes ou deixastes de fazer.